aos nossos corações. Nós vamos trazer uma palavra para a nossa ilustração dessa noite. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Apocalipse, uma palavra conhecida e entendida, mas uma palavra escatológica e que fala sobre coisas futuras. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21. Vamos ler 8 versículos da palavra de Deus, a partir do versículo 1 ao versículo 8, e vamos fazer a leitura responsiva nessa noite. Eu vou ler os versículos para os irmãos lerem os livros. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1 até o versículo 8. Vamos ler, amém? Amém. Vamos ler, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus celestial, preparada para uma esposa adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte d'água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago de gás de fogo. E a segunda morte. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus, nós estamos felizes, estamos alegres nessa noite. Nós estamos aqui na casa do Senhor. Nossos pastores, pastor Roberto, esposo de São Rosa, não está presente, também muitos irmãos. Mas graças a Deus, nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. E a pessoa mais importante que está aqui nessa noite, que é a presença do Senhor Jesus, através da pessoa bendita do seu Espírito, está aqui nessa noite, alegrando os nossos corações, nos ajudando, nos fortalecendo, aleluia, em todos os momentos, aleluia. Estamos felizes com isso, irmãos. Graças a Deus, irmãos. Irmãos, todos nós conhecemos o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, e onde fala das coisas futuras. Fala das coisas futuras. E o servo de Deus, o evangelista João, que foi o último discípulo do Senhor, ele teve a oportunidade, irmão, de escrever o Evangelho, de escrever 3 epístolas, e aqui, já no final da sua vida, ele escreveu o livro de Apocalipse. Todos nós sabemos que o discípulo teve uma chamada, irmãos, do Senhor pessoalmente chamou os seus discípulos para ser os seus representantes aqui na terra, logo após a sua saída aqui nessa terra. E nós vemos que os servos de Deus, irmãos, incansavelmente, eles foram obedientes
a voz do Senhor, porque inúmeras vezes o Senhor se fazia uma reunião com eles e dava instruções acerca que ele iria subir aos céus, ia morrer, ressuscitar e subir aos céus, para que eles continuassem esta obra. E nós estamos aqui nessa noite, irmãos, foi porque os discípulos, eles não ficaram com eles mesmos essa mensagem, eles divulgaram. E nós podemos observar que as lutas vieram na igreja primitiva, muitos morreram naquela época, e nós vemos que muitos foram dispersos, foi para cidades vizinhas, cidades mais longe, e o Evangelho chegou até aqui, em nós, aqui em Cantagalo, em Angra dos Reis, né? Aqui no bairro de Cantagalo, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, o que nós podemos observar que o servo de Deus, irmão, não somente o servo do Senhor lá na igreja primitiva, mas os nossos missionários que veio trazer o Evangelho aqui para o Brasil, todos nós sabemos a história, né? De Daniel Berg e seu companheiro, veio trazer, fazer missões aqui no Brasil e pregou o Evangelho com compromisso, irmãos. Aleluia, com obediência à chamada de Deus. E João aqui não foi diferente, irmãos. A Bíblia nos diz, irmãos, que o servo de Deus, já na sua velhice, todos nós nos preparamos, né, para uma boa velhice, né, se aposentar, descansar do trabalho, que está curtindo os netos, outros já curtindo os bisnetos, Deus dá uma oportunidade. Mas não foi diferente, irmãos. Ele já na sua velhice, a Bíblia, por ser um servo de Deus, por causa do seu testemunho ao Evangelho, diz a Bíblia que ele foi procurado, ele foi tentado de uma tal forma, irmãos, a morte. E diz a palavra de Deus, irmãos, que o servo de Deus foi colocado num tacho de óleo quente para ser morto, mas o Senhor, irmãos, o livrou o seu servo, e ele foi colocado ali na ilha de Patmos para ser devorado pelas feras. Mas diz que a palavra que o Senhor o arrebatou e mostrou a ele ali coisas, grandes coisas maravilhosas, que espera a igreja de um dia. Aleluia. E aqui no capítulo 21 de Apocalipse, irmãos, ele testemunhando, dizendo: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Aqui foi a visão do servo de Deus, irmãos, que ele viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Irmãos, em toda a Bíblia Sagrada relata que essa terra que nós estamos pisando, irmãos, está reservada para o fogo. Aleluia! Está reservada para o fogo. E esse céu que nós contemplamos, irmão, diz a palavra que ele vai ser enrolado como um tapete. Aleluia! E o mar que nós contemplamos todos os dias, naquele dia não passará a não existir mais, porque o nosso Senhor, irmãos, vai trazer isso. Aleluia! Mas ele teve aqui o céu do Senhor, teve a oportunidade de ver novo céu, porque o nosso Deus, pelo poder da sua palavra, ele vai criar novos céus e nova terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ele testificando isso, diz: eu, João, vi a santa cidade. Aleluia! O Senhor Jesus, irmãos, aqui no seu ministério terreno, por inúmeras vezes, ele disse que ele ia preparar lugar para nós. Aleluia! Lá no João 14, quando os seus discípulos estavam preocupados quando ele falava, ali que brevemente ele se ia retirar no momento dessa terra, mas ele voltaria para buscar a sua igreja comprada, lavada com o seu precioso sangue. E quando João teve a oportunidade
a santa cidade, a nova Jerusalém. Olha que privilégio, irmãos, que o servo de Deus teve. Aleluia, como o Senhor mostrou a santa cidade, a nova Jerusalém. Esta é a cidade que a igreja um dia, aleluia, irá morar, irmãos, que o Senhor vai preparar. E diz a palavra de Deus, irmãos, que essa cidade é uma cidade, irmãos, com a mesma medida de frente, a mesma medida dos lados, a mesma medida para cima. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz ainda que de Deus desce do céu, endereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Aleluia! A nova Jerusalém agora está no céu, irmãos. A nova Jerusalém agora está no céu, como relata o apóstolo Paulo lá na sua carta aos Gálatas, capítulo 4, e no versículo 16, quando o céu do Senhor, ou seja, 26, e diz aqui, irmãos, que em breve ela descerá à terra com a cidade de Deus, que Abraão e todos os fiéis esperavam, na qual Deus é o arquiteto e o construtor. Aleluia! Abraão desejou ver essa linda cidade, irmãos, a cidade santa, a Jerusalém santa, aleluia, que desce do céu, o céu de Deus. Teve o privilégio de ver, irmãos. Ele disse: olha que descia do céu, adereçada como esposa, ataviada para o seu marido. Aleluia. E ele teve a oportunidade de ouvir, aleluia, uma grande voz que do céu dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha que privilégio, irmãos. Aleluia! Olha que privilégio, irmão. Nós temos que estar sempre disso. Cada dia que nós servimos um Deus vivo, irmãos, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode. E diz aqui a palavra do Senhor que nós somos seu povo. E um dia, irmão, nós vamos morar eternamente com o Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque o próprio Senhor disse: aleluia! Louvado seja o nome de Jesus, que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém o Pai senão por Ele. Aleluia! E nós podemos observar que o Senhor nos promete, irmão, uma vida eterna. Aleluia! Agora pergunto eu nessa noite: o que é uma vida eterna? Será que é 100 anos? Será que é 200 anos, 1 milhão de anos? Não, senhores! Uma vida eterna é algo que não se acaba, irmãos. Aleluia! Passa 10 mil anos, 100 mil anos, 1 milhão de anos, 10 mil de anos e não se acaba, irmão. Aleluia! É essa que é a vida que o Senhor, é a vida eterna que o Senhor preparou para a sua igreja, para o seu povo, comprado e lavado com o teu sangue precioso ali na cruz do Calvário. Hoje nós podemos observar, irmãos, que a morte é cruel, a morte traz tristeza, muito choro, muita angústia, muito desespero, mas aqui diz a palavra do Senhor: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Aleluia! Hoje nós choramos, angustiamos, ficamos tristes, ficamos angustiados, irmãos, mas diz a palavra do Senhor que naquele dia Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, quando o Senhor afirma, aleluia, que naquele dia não haverá mais morte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, irmão, o único inimigo, irmãos, aleluia, que teve que escolher a morte. Mas quer dizer para os irmãos
O Senhor Jesus venceu a morte. Aleluia. Aleluia. O Senhor Jesus venceu a morte, irmãos. Aleluia. E nós, irmãos, que estamos aqui, podemos descansar das nossas pelejas, descansar dos nossos labutos, mas vamos dormir no Senhor, aguardando o toque da última trombeta, porque quando a trombeta tocar, diz a palavra de Deus, irmãos, aleluia, que aqueles que já dormem no Senhor serão ressuscitados, aleluia, aqueles que estão vivos serão transformados no abrir e fechar de olho, aleluia, vai morar eternamente com o Senhor. E aqui essa promessa da igreja: não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram, são passadas, as primeiras coisas são passadas. Olha, irmãos, que maravilha, irmãos, aleluia, que privilégio, irmãos, vale a pena servir o Senhor. Aleluia. Tem muitas pessoas, irmãos, que às vezes nos criticam, aleluia, mas não tem problema não, irmãos, não tem problema não. Nós somos o povo de Deus, um povo diferente, um povo que vai morar no céu, aleluia, porque aqui no céu do Senhor teve essa visão maravilhosa que o próprio Senhor Jesus Cristo falou para seus discípulos, para seus seguidores, que aqui, nesse último livro da Bíblia, aleluia, no livro de Apocalipse, quando Deus revelou ao seu servo as coisas que iriam acontecer nos dias finais, aleluia, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas, aleluia. As coisas velhas, irmãos, vão passar, as coisas velhas vão ficar para trás. Agora nós, irmãos, vamos continuar triunfante, glorificando, exaltando, magnificando o nome do Senhor, porque Ele merece. Ele é digno de louvores, de honras, de glórias, e Ele parar de seus olhos toda lágrima. Aleluia. Olha, irmão, essa palavra é muito poderosa, irmãos. Aleluia. Essa palavra é poderosíssima quando o Senhor fala através do seu servo aqui, que Ele tem parado nossos olhos toda lágrima e não haverá mais morte. Aleluia. Eu quero dizer para os irmãos que não haverá mais morte, irmãos. Não haverá mais pranto. Aleluia. Não haverá, irmãos, mais dor. Aleluia. É a palavra do Senhor que nos afirma. Não haverá mais dor, porque já as primeiras coisas já são passadas. Isso não vai nos lembrar mais, irmãos. Não vai nos lembrar mais. E teve alguma pessoa, alguém que perguntou a Jesus: ó Senhor, e quando estivermos lá, será que eu vou reconhecer a minha esposa? A minha esposa? Jesus se virou: naquele lugar não vai mais haver casamento, não vai precisar mais disso. Lá só vai, irmãos, precisar de nós estarmos ali louvando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. E aqui diz a palavra, irmãos, e disse-me mais: está cumprido. Aleluia. Está cumprido, irmãos. Isso aqui já está próximo para essa palavra. Essa palavra, irmãos, ser cumprida. O servo de Deus teve essa visão, essa revelação, quando o Senhor mostrando e dizendo para ele, e disse mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, quer dizer, o princípio e o fim. Irmãos, tem pessoas que dizem que não vai haver fim, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos, tem pessoas que dizem que não vai haver fim. Irmãos, aqui, irmãos, muitas pessoas, somos nós que ensinamos ver a nova geração, uns vai nova geração e vem outra geração. Não, senhores, irmãos, diz a palavra que vai ter um fim. Aleluia! Louvado
Louvado seja o nome de Jesus. Vai ter um filho do Senhor, irmãos. Está um bravo ali para vir buscar a sua igreja. Aleluia, ele vai dizer essa palavra. Ele vai dizer essa palavra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Olha aqui, e aqui quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia! Este mundo, irmãos, esse mundo conturbado, que vai cada dia mais de passo lá para a perdição, o Senhor ainda tem pão que alimenta, que sacia a fome do homem. Ainda tem, irmãos, água que mata a sede do homem. Aleluia, como diz o texto sagrado. E em várias passagens, Jesus dizendo: eu sou o pão da vida. Aleluia! Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia! Em várias partes, irmãos, o Senhor falando aqui essa palavra. Aleluia! Aqui no livro, aleluia, do evangelista, mesmo o evangelista João. Aleluia! O Senhor falando aqui no capítulo, aleluia, número 15, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Irmãos, aqui inúmeras palavras, o Senhor falando, irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a porta, eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida. Aleluia, aleluia, por inúmeras palavras o Senhor testificando, irmãos, aleluia, eu sou o pão da vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta. Aleluia, o Senhor falando: eu sou a luz do mundo. Olha, irmãos, quem anda com Jesus de maneira nenhuma anda em trevas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem anda com Jesus de maneira nenhuma anda em trevas, porque o Senhor testificando: eu sou a luz do mundo. Aleluia, que está registrado aqui no mesmo Evangelho de João, no capítulo 8 e no versículo 18. Olha quando diz aqui um texto sagrado: eu sou o que testifico de mim mesmo, o que me testifica que o Pai me enviou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor continuou falando: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aleluia, irmãos, a nossa salvação não foi comprada com dinheiro dos senhores, não foi comprada com ouro, não foi comprada com prata, mas sim com precioso sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário. Aleluia, e continua dizendo: eu sou o caminho. O Senhor falando: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou a videira verdadeira. Aleluia, que coisa interessante, irmãos, quando o Senhor falou: eu sou a videira verdadeira e vós as varas, e meu Pai é o lavrador. Irmãos, essa palavra é muito profunda, irmãos. Quando o Senhor falando aqui no mesmo Evangelho, aleluia, no mesmo Evangelho aqui de João, no capítulo 15, o Senhor falando: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Aleluia, e nós, irmãos, somos a vara. E se nós, irmãos, estivermos, aleluia, enxertado na videira, o nosso objetivo é dar fruto, irmãos. Aleluia, porque foi isso, foi para isso que nós fomos chamados, foi para dar fruto. Mas o fruto, irmãos, é aquele que sai de dentro para fora. Aqui, como diz a palavra, agora, irmãos, se nós estivermos na videira e não estiver produzindo fruto, isso é um perigo muito grande, porque diz aqui, irmão: toda vara em mim que não dá fruto, atira, olha, irmãos, o próprio Jesus falando: toda vara em mim que não dá fruto, atira. Não é o pastor da
igreja que vai tirar dos senhores. Aqui está falando, é o lavrador, o próprio Deus, irmãos, com a sua tesoura vai embora, cara. Se não tivermos, irmãos, produzindo fruto automaticamente, vai dar um lavrador com a sua tesoura e corta a vaga que está dando fruto. Aleluia. E dizem que ainda mais que aquela que está dando fruto, aleluia, para que dê mais fruto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui no versículo 16, no capítulo 15, do evangelista João, quando o Senhor disse: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Essa aqui é uma promessa do Senhor para nós, irmãos. Não foi nós, os senhores, que escolhemos o Senhor. Ele mesmo falando que não foi nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu e nos nomeou e disse: vades, dê fruto, para que o vosso fruto permaneça, a fim de ter tudo quanto nós pedimos em seu nome, Ele faria para o Pai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós vemos, irmãos, o Senhor falando ali no livro de Apocalipse, através do evangelista João, aleluia, que ele, irmãos, é o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça lhe darei da fonte da água da vida. Aleluia. Olha a promessa aqui para os vencedores, irmãos. É vencedor aqui nessa noite, né? Aleluia. Aqui está a promessa para os vencedores. Quem vencer? Aleluia. Que maravilha, irmãos. Que vencer? Aleluia. Olha a promessa, irmãos. Quem vencer herdará todas as coisas. Todas as coisas. E eu serei seu Deus. E ele será meu filho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é para os vencedores, irmãos. Aleluia. Quem vencer herdará todas as coisas. Olha, irmãos, aqui nos primeiros capítulos deste livro, irmãos, quando fala das sete, aleluia, das sete igrejas ali da Ásia, quando Deus mostrando, o Senhor Jesus mostrando o seu servo João, sempre naquelas igrejas, irmãos, sempre vai ter os vencedores. Aleluia. Sempre vai ter os vencedores. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Olha o que diz aqui no versículo número 11 de Apocalipse, no versículo do capítulo 2. O que vencer, aqui está falando da igreja de Esmirna, o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Aqui é para os vencedores, irmãos, não sofrerá o dano da segunda morte. Nós vamos ter, irmãos, não senhores, não uma morte eterna, mas sim uma vida eterna que o Senhor preparou, aleluia, para a sua igreja, para o seu povo, aleluia. E aqui, irmãos, na primeira igreja, né? Olha, na primeira igreja, a primeira igreja de Éfeso, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Será que pela mesma árvore que um dia foi proibido o homem comer, e quando ele tocou por desobediência, ele se tornou um homem mortal, se tornou um homem limitado, irmãos? Mas aqui o texto sagrado está falando, aleluia, o texto sagrado aqui está falando que o que vencer, irmãos, aleluia, aqui o que vencer, o texto sagrado está falando, aleluia, que darei da árvore da vida, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que dará da árvore da vida, irmãos, nós vamos comer. Pode ser, né? Pode ser, aleluia. E dizem que ainda mais,
a quarta igreja, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Isso aqui é para os vencedores, irmãos. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E aqui, aleluia, ainda mais, na quinta carta, ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Palavra do Senhor Jesus, aleluia, para os vencedores da igreja, aleluia. Aleluia, palavra do Senhor Jesus, aleluia, aos vencedores da igreja. E ao que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Aleluia, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, que privilégio nós, a igreja do Senhor, vamos ter, irmão. Aleluia, nós somos vencedores, irmãos, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que nos deu vitória, é Ele que nos garante a vitória. Aqui diz que ainda mais, e ao que vencer, isso aqui já é na sexta igreja, a igreja de Laodiceia, irmãos. Olha, irmão, a igreja de Laodiceia, todos nós conhecemos a história dessa igreja. Diz a palavra, irmãos, que era uma igreja, irmãos, que se dizia ser rica, que se dizia cada vez mais estava se enriquecendo e de nada tinha falta. Aleluia! E o Senhor, irmão, trouxe uma advertência muito grande, irmãos, sobre aquela igreja. O Senhor trouxe uma advertência muito grande, irmãos, sobre aquela igreja. Olha aqui, irmãos, a advertência que o Senhor trouxe para aquela igreja. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Aleluia! Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, para que te enriqueças. Só o Senhor, irmãos, tinha, aleluia, a riqueza que o homem precisa, que a igreja, aleluia, não somente a igreja, mas todos nós. Só o Senhor tem a riqueza, aleluia, que nós precisamos para tornar-nos pessoas ricas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E só o Senhor que veio, irmão. Não adianta ir no supermercado, não, senhores. Não adianta, irmãos, ir lá no atacadão, não sois, só o Senhor que vem, irmãos. Olha ele falando, aconselho-te que te me compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. E diz aqui ainda mais, e vestes brancas, para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que veja. Aleluia! Uma igreja, irmãos, que se dizia rica, uma igreja que se dizia, irmãos, cada vez mais se enriquecendo e de nada tinha falta. E o Senhor o advertiu, dando conselho, irmãos, porque o Senhor não quer perder ninguém. O Senhor sempre tem uma palavra de salvação, uma palavra de livramento, uma palavra de vida eterna, e dizendo aqui, ó, e ao que vencer, lhe considerei que se assiste comigo no meu trono, e assim como eu venci e me acertei com meu Pai no seu trono. Aleluia! Essa aqui, irmãos, é a vitória da igreja, dos vencedores. E nós, irmãos, somos a igreja do Senhor. E os que estão
em mente cada dia, somos a igreja do Senhor, somos a noiva do Cordeiro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E brevemente o Senhor virá buscar a sua igreja. E aqui diz, irmãos, ao que descer, ele dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Agora tem uma palavra aqui, irmãos. Olha o que diz aqui o texto sagrado, no versículo número 8, onde nós lemos aqui nessa noite. Mas quanto aos tímidos, será que tímido é aquela pessoa muito a extremo, né? Envergonhada ao extremo? Quando se conversa, coloca a Bíblia de bolso, né? Para não mostrar. Será? Ou será aquele que tem vergonha de falar do amor do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor salvou a sua alma, que o Senhor transformou a sua vida? Sabe que as pessoas que têm vergonha de falar do Senhor? De falar do Senhor, irmão? Divulgar, aleluia, a palavra do Senhor. Quanto aos tímidos, olha, quanto aos tímidos e aos incrédulos, aqueles irmãos que não creem no Senhor Jesus, que não dá importância quando a palavra está sendo pregada, quando a palavra está sendo ensinada, porque diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A pregação da palavra de Deus, irmãos. O crer vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. E diz aqui demais. E aos homicidas, isso aqui é uma classe de pessoas, irmãos. Aqui é uma classe de pessoas que o Senhor aqui está falando através do seu servo João, os tímidos, os incrédulos e os abomináveis, os homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Olha aqui, irmão, não está falando alguns, não, a todos os mentirosos. Irmãos, nós que somos igreja do Senhor, temos que abandonar de vez, irmãos, essas obras da carne, que é a idolatria, a mentira, tudo isso, irmãos, temos que abandonar de vez, porque diz aqui o texto sagrado, e a todos os mentirosos e a sua parte, olha aqui, a sua parte será no lago que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Está vendo, irmãos? Essas classes de pessoas, aqui como diz o texto sagrado, não vai herdar, irmãos, a vida eterna. Então nós temos, irmãos, que abandonar de uma vez por todas essas coisas, esses cânceres que às vezes quer nos afligir. Mas nós temos, irmãos, que estar em todas essas coisas, a incredulidade, a idolatria debaixo dos nossos pés, as feitiçarias, a idolatria, como diz aqui, a abominação, colocar tudo debaixo dos nossos pés, porque diz o texto sagrado, irmãos, que essas classes de pessoas que terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre. Isso aqui é o texto sagrado que está falando, irmãos. Aqui os títulos estão se retendo a desaprovação e as ameaças do povo, a ponto de darem menos valor à lealdade a Cristo e à verdade da sua palavra, sua segurança e status pessoais em relação aos outros, vale mais para eles do que a fidelidade a Cristo. Eles, os tais, estão crentes, acomodados, que desistem da luta espiritual. Tem muitas pessoas que desistem, irmão. Irmãos, não podemos desistir. Tem muitas pessoas, irmãos, que estão desistindo.
6 arrastando se não está dando de pé. Vamos de joelho se não está dando de joelho. Vamos nos arrastar, mas não podemos parar de maneira nenhuma. Não podemos abandonar de maneira nenhuma. Glória a Deus. Porque tudo que o Senhor falou aqui é para a igreja. E não é fácil. E não é fácil não, irmãos, você conseguir, mas é possível, porque o Senhor venceu e disse que nós também venceremos. Aleluia, a promessa do Senhor, irmãos. As coisas cada dia que se passa está tornando mais difícil. Crise de todas as áreas, irmãos, mas o Senhor vai nos dar força. Vamos pedir cada dia ao Senhor: Senhor, aumente minha fé, Senhor, renova as minhas forças em Ti, ajuda-me nessa caminhada, ajuda-me nessa peleja, ajuda-me nessa jornada, Senhor. Vem tirar todos desânimo, vem me dar ânimo cada dia. Aleluia. Vem me dar ânimo cada dia. Que possamos, irmão, sentir uma renovação do Senhor. Amém. Ali sentir uma renovação, um fortalecimento da nossa fé para nós continuarmos. Quando nós alcançamos uma renovação, um fortalecimento. Irmãos, é a palavra de Deus, irmão. Vamos começar mais e mais, cada dia, meditar na palavra de Deus. Vamos, irmãos, orar, buscar o Senhor. Que irmãos, buscar o Senhor é um dos quesitos principais para o Senhor nos livrar das pelejas. Lá o profeta Osés disse, irmãos, aleluia, Osés não, Sofonias disse que buscar o Senhor é um dos quesitos principais e podemos cada dia buscar o Senhor. Ele mesmo nos adverte: aleluia, buscai-me e me acharei, quando buscai com todo o vosso coração. E ele vem dizendo: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Olha, irmãos, estamos cada dia mais precisando, irmãos, do Senhor Jesus na nossa vida, de nos fortalecer, de nos ajudar nessa caminhada, porque os dias, irmãos, olhando no olhar espiritual, irmãos, é difícil. Está difícil no sentido espiritual, porque nós estamos, irmãos, numa peleja, numa guerra, e os inimigos visíveis, irmãos, é mais trágico do que os invisíveis. Os invisíveis é mais perigosos do que os visíveis. E esses invisíveis são espíritos enganadores, espíritos, irmãos, que lutam 24 horas por dia, tentando nos matar, porque diz a palavra que ele veio numa missão: matar, roubar e destruir. A trindade satânica é essa: matar, roubar e destruir. Ele quer, irmãos, nos matar, às vezes, literalmente, roubar a nossa coroa, a nossa fé, o nosso ânimo. Mas o Senhor diz: guarda bem a tua coroa, Aleluia. para que ninguém roube, para que ninguém roube. Esse ninguém é o diabo, irmãos, que está querendo roubar. A missão dele foi essa: matar, roubar e destruir a vida das pessoas. Destruir, irmãos, a vida das pessoas. É a missão dele. Aleluia. Mas o Senhor, irmãos, é vida, e vida com abundância. Como diz o texto sagrado, que o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas Jesus falando que eu vim para que eu tenha vida e a tenha com abundância, com fartura. Essa é a proposta do Senhor para a humanidade, irmãos. Aleluia. E nós, pela misericórdia de Deus, o Senhor nos alcançou ainda em tempo oportuno. Nós temos que continuar até o fim. Aleluia. Essas promessas lindas ali no livro de Apocalipse que está ali, irmão, é para nós se permanecermos até o fim. E pessoas, às vezes, até
pastores de renome, né, da mídia, que usa muito essa frase, defende, salvo uma vez, salvo para sempre. Já ouvi muitos pastores ensinando sobre esse aqui, pastor da mídia. Mas Jesus disse, irmãos, não foi para o pastor que disse, ou não Jesus, aquele que perseverar até o fim, Aleluia. salvo. Aqui está vendo, irmãos, que a salvação é naqueles que perseveram, é naqueles que continuam, é naqueles que as coisas estão difíceis, mas ele está, irmão, olha, tem um propósito, tem um objetivo, tem um propósito. Eu não posso deixar o meu propósito, eu não posso deixar o meu, aqui ó, atitudes. Temos que ter atitude, irmão, de ó, não vou olhar para nada, nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, olha, irmãos, isso aqui é muito longo. Aleluia. Lá no livro do profeta Jeremias, eu tenho até uma palavra sobre esse texto, irmãos. Sobre esse texto. Olha o que diz o texto, para nós finalizar, irmão. Para finalizar. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia. Este é o caminho, irmãos. As lutas vêm, Senhor, mas o caminho é este. As perseguições vêm, Senhor, mas o caminho é este. Não desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Andai nele. Aleluia. Que Deus, irmãos, nos abençoe nessa noite. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que possamos cada dia, irmãos, seguir firme. Que nada, absolutamente nada desse mundo venha atrapalhar a nossa caminhada por este caminho que aqui no capítulo 30, versículo 31 de Apocalipse, falando, Deus falando aqui através do profeta Isaías. Vou recitar mais uma vez: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Continua firme e constante. Aleluia, porque brevemente, irmãos, o Senhor, aleluia, virá buscar a sua igreja. Aleluia. Para nós, a igreja do Senhor, morarmos com Ele eternamente. Amém? Que Deus assim nos abençoe. No nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.